Ju, olha só, eu estava explicando aqui para o pessoal e falando um pouco sobre o tema da nossa live hoje, né? Por que que a gente escolheu, né, falar sobre a importância dos oligoelementos, né, na reestruturação da pele, Sim. especialmente pré e pós microagulhamento. E aí, eu ia começar a falar sobre, na verdade, discorrer sobre o tema, e eu quero fazer esse bate-bola aí com você, né? Ju fala muito sobre os oligoelementos, eu percebo isso, muito sobre as propriedades dos oligoelementos nas argilas, que, graças a Deus, a gente, nos últimos 4, 5 anos, voltou a enxergar, né, esse cosmético, né, esse dermocosmético maravilhoso em veículo pó, né, porque as pessoas, Verdade. não é, por um bom tempo as pessoas dissociaram a argila de cosmético. É como se cosmético fosse uma coisa, a argila fosse outra totalmente diferente, não pertencesse à classe. Então, graças a Deus, depois de um bom tempo, as pessoas conseguiram voltar a enxergar a argila como dermocosmético. E é o mais Então, antigo do mundo, diga, praticamente, né? com certeza, é um dos É, mais é o utilizados. cosmético que existe desde que o mundo é mundo. Exatamente. E aí, Ju, eu quero que você, assim, fale para a gente começar a introduzir aqui, né? E eu coloquei assim, por que que esse tema, né? Por que que é tão importante hoje a gente discutir e falar sobre a importância dos oligoelementos para reestruturar a pele do nosso paciente? Qual a sua opinião em relação a isso daí? Olha, gente, eu sou uma pessoa que eu adoro a ciência, né? Principalmente à medida que a gente está vendo o quanto que ela está avançando. Mas tem uma coisa que não é ciência, né? Mas que está de acordo com a ciência. Eu não sei se você lê a Bíblia, Lu. Sim, Eu não sou religiosa, né? Mas eu gosto de ler a Bíblia. sim, sim, A Bíblia, no início, ela fala assim, né? Que a gente é pó e que ao pó a gente volta. Né? é Fala, inclusive, verdade. que o homem foi tomado do pó do sol. E quando a gente casa isso com os fatos científicos, né, a Hum. respeito, quando a gente, por exemplo, compara a composição, né, fisiológica do ser humano com a composição do pó, né, ou seja, das argilas, a gente tem a mesma composição. É Né? verdade. Se a argila tem silício, selênio, magnésio, nós também temos dentro de nós. Né? E são, assim, elementos fundamentais, estruturais, né, para o nosso DNA, para a constituição das nossas células, das moléculas do corpo. Então, tudo, né, tudo se baseia nos oligoelementos, nos minerais. E a partir disso é que nós somos constituídos. Então, É eu acho verdade. super importante. Isso. Principalmente, a gente está se voltando para esse lado e utilizando algo que já é de nós mesmos. Você falou de uma coisa que eu adoro e que, assim, engraçado a gente falar sobre isso hoje, não estava em mente, mas assim, olha como surgem ideias, como a gente É, conversa, como duas cabeças estão pensando juntas, né? Eu verdade. falo, a gente tem estudado muito nos últimos anos, né, quando a gente vai discutir eletroterapia sobre quântica, né? Então, física quântica é algo que tem vindo muito em alta. E antes da gente falar sobre corrente, eu hoje, né, até quando eu vou para a pós-graduação, antes de falar especialmente sobre corrente, eu acabo falando, né, sobre a menor partícula dessa corrente, que são as partículas elétricas, os elétrons, que é a nossa estrutura física é isso, né? Nós somos Exato. como tem algumas pessoas que já se arriscam a dizer nós somos luz coagulada, né? Nós somos partículas elétricas, né? Somos elétrons formando agregados moleculares e desses agregados moleculares estruturas maiores. E a argila, ela tem muito a ver com isso daí, realmente. Nós somos feitos desse pó, dessa constituição de oligoelementos, né? Diversos, e que permeiam ali o tempo inteiro as relações do nosso organismo, né? Nossa parte metabólica também. Então, para mim também é de essencial relevância falar da argiloterapia e falar dos oligoelementos para preparar essa pele, né? Tanto antes como depois do microagulhamento. E aí, eu pensei aqui, para a gente ter uma ordem cronológica, né? Da gente Uhum. discutir até um pouco sobre por que a escolha da argiloterapia, né? Por que a escolha desse conceito de reestruturação da pele com oligoelementos antes do micro? Que tipo de lesão é essa que o microagulhamento promove na nossa pele, né? Para a gente organizar até um pouco na cabeça dos nossos Sim. alunos, né? Que tipo de lesão é essa que ela promove na nossa pele? E
e que a argiloterapia, esses oligoelementos, podem contribuir, né, vamos dizer assim, para, não vou dizer que é impedir uma inflamação, não, para modular um processo inflamatório. Diga aí, qual é a sua opinião sobre isso? Então, primeira coisa é que eu acho que hoje em dia, devido à facilidade, né, de execução da técnica, não é realmente uma técnica difícil na prática. Então, Sim. se banalizou muito, né, o microagulhamento, banalizou muito. É blogueiro ensinando, né, alguém que viu o vídeo no YouTube e já acha que faz. Só que tem, né, no caso, a gente tem os processos inflamatórios, né, que são Sim. gerados pelo microagulhamento, como você falou. Porém, muita gente não tem a ciência, né, do que é esse processo inflamatório, de como acontecem as fases, né, da inflamação, de como Uhum. acontecem as fases também da cicatrização, né, porque não deixa de ser uma cicatrização, Sim. né? A gente tem ali, principalmente no pós-imediato, a gente tem uma fase inflamatória, né, um pouquinho mais aguda. Sim. E o que é que acontece? A argila, principalmente no pré, né? Vamos começar falando do pré para ficar bem encadeado, né? Sim. No pré, ela pode auxiliar bastante essa pele. Porque as pessoas hoje em dia fazem microagulhamento, mas não percebem que essa pele ela precisa de uma preparação, né? Uhum. Não é porque você vai gerar um processo inflamatório, mas talvez a pele não esteja preparada para receber aquela inflamação e Uhum. talvez ela não tenha o substrato suficiente para produzir colágeno, né? Sim. É como se você tivesse, eu costumo comparar assim, né? Você tem uma carrocinha com burro, né? E aí você tá, né, o seu guarda-roupa pela cidade. Só que você não deu comida pro burro. Você acha que o burro Sim. vai querer sair do lugar, né? Vai querer carregar Hipótese aquele peso alguma, né? todo? Então, a mesma coisa, né, é a nossa pele. Se ela não tem, né, substrato suficiente, né, para sair desse processo inflamatório, para se renovar, você vai estar ali inflamando, Uhum. agredindo, e ela não Sim. vai cumprir a função, que é a produção do colágeno e da elastina. Sim. E no caso das argilas, né, principalmente na preparação da pele, a gente tem argilas fantásticas, né, que eu acho assim que são de vital importância para isso. Sim. Também acho assim que você precisa entender um pouquinho, né, do perfil lipídico das pessoas para Sim. indicar a argila certa, né? Exato. Qual é o tipo de pele que você está tratando? A pele seca, uma pele oleosa, a abordagem muda. Mas de Sim. forma geral, né, por exemplo, uma argila verde, que é a argila mais coringa que a gente tem, né? Sim. Ela tem um efeito detox fantástico, né? Ela é adstringente, ela retira as toxinas. Sim. Então, só isso aí já ajuda, né, no processo a diminuir a inflamação, porque esses Sim. mediadores inflamatórios têm muito a ver com a quantidade de toxina que a gente tem dentro do corpo, né? Sim. Muito por causa de alimentação, poluição, né? Enfim, são diversos fatores que contribuem. Tô Então, anotando aqui umas coisas para depois pontuar, mas vai falando. show. Então, essa argila verde, por exemplo, ela tem esse efeito, né, detox, e ela tem alguns minerais dentro dela, né, que são assim, vamos dizer assim, construtores mesmo, né, que servem Sim. de base para a nossa pele. Como, por exemplo, o selênio, né, que é um Sim. antioxidante fantástico. Ela Sim. tem o magnésio, que, vamos dizer assim, Uhum. ele participa de praticamente Maravilhoso. funções metabólicas Tudo. importantes. Inclusive, ele quem regenera, inclusive, né, a camada celular, né, as Sim. nossas células. O silício, que hoje É em o meu dia vocês veem querido. que já tem silício isolado, né, silício orgânico, silanol, etc. Mas a gente tem argilas também, né? O silício é Sim. fibroblasto mesmo produzir. Então, esses três minerais que tem aí dentro, mais o zinco, que é antioxidante, que também faz parte da argila verde, eu acho assim que é um tratamento fantástico, né, para Pra microagulhamento. Sim, sim, sim. Exatamente, né? Então, só para a gente contextualizar, a gente falou aqui para quem entrou depois sobre como preparar essa pele, né? E por que preparar essa pele com esses oligoelementos, especialmente falando das argilas, que são uma reunião desses oligoelementos. E é assim, eu gosto sempre de lembrar que o microagulhamento ele é uma lesão
controlada. Ele nasceu para ser uma lesão controlada. Eu vejo as pessoas fazerem por aí microagulhamento e a impressão que eu tenho é que, sim, seja lá como você for, vai ser sempre um estrago. Né? Às vezes as alunas mandam aquelas fotos, né, pelo direct, pelo WhatsApp. Isso é normal? Isso é normal. Eu fiz, gente, o microagulhamento ele nasceu para ser uma lesão controlada. Controlada de diversas formas, né? A gente pode controlar ele pelo tamanho da agulha, a gente pode controlar ele pela pressão manual que é executada, a gente pode controlar ele na pega que você realiza realmente ali, seja lá no roller, no dra-roller, no dermapen. Como for feito, ele nasceu para ser uma lesão controlada. Ainda assim, ele ainda é um processo inflamatório. Então, naturalmente, ele vai inflamar, mesmo que ele seja de uma menor intensidade até uma intensidade maior ou atinja um plano mais profundo. E o que muita gente esquece é que antes mesmo de eu pensar que ele é uma lesão controlada e que ele vai inflamar, é que já existem tecidos que já vêm para a gente inflamados. Né? Então, daí a necessidade de realmente reconstruir. Você falou um negócio aí que eu gosto muito, né? E uma coisa que eu cito bastante, que é a intoxicação que esses pacientes já trazem no seu organismo e esse mito que existe, né? De que a gente não depende do que ingere para tratar a face, que é uma coisa que, graças a Deus, já caiu por terra e que a gente já enxerga que a pele é exatamente o que a gente, literalmente, ela transparece o que a gente ingere, o que a gente come. E uma das razões, né, para a gente estar falando sobre isso e enxergar esse nível de intoxicação é a oleosidade de pele. Né? Uma das coisas, para mim, hoje, que denuncia um grande grau de intoxicação, além das hipercromias, além das manchas, é a oleosidade de pele, que pode ser tranquilamente controlada pela presença desses oligoelementos. Então, é de extrema importância mesmo tratar a pele com estes oligoelementos para reestruturá-la. Quando a gente estava discutindo, Ju, até mesmo fora desse momento aqui, eu me lembro que você falou de uma coisa que eu anotei aqui para a gente discutir hoje. Fale aí, me diga o que você me falou naquele dia sobre a importância da gente falar sobre o ferro nesses oligoelementos, porque eu quero pegar seu gancho para emendar uma dúvida aqui do micro. Show de bola. Fale aí sobre ele. Olha, o ferro, eu acho ele, assim, um elemento fantástico, né? Por quê? Porque o ferro, ele é oxigenante, né? Ele participa dos processos de oxigenação do corpo. Se a gente, por exemplo, não tiver ferro, né, a hemoglobina precisa, né, se ligar a ele para fazer o transporte do oxigênio. Então, se você não tem ferro suficiente no organismo, então sua hemoglobina não consegue fazer esse transporte. E aí o seu sangue fica pobre. Né? Até o pessoal gosta de eu gosto de fazer PRP, né? Plasma rico em plaqueta. Isso. Como é que você tem os oligoelementos lá? Né? Adeus, então, PRP. Adeus, PRP. Pois é, se seu sangue tem algum elemento, né, o negócio fica difícil. Então, assim, tem algumas argilas, inclusive, e até engraçado que eu postei sobre ela hoje, né? Que é a argila vermelha. Sim. Ela é rica, ela é a argila que mais contém óxido de ferro. Né? Sim. E esse óxido de ferro, quando a gente coloca no rosto, ele vai estimular, né, fazer com que a gente tenha um aumento da circulação, é isso que a gente quer, né? E ele ainda vai nutrir o nosso tecido, nutrir os nossos capilares sanguíneos, principalmente no rosto, e é muito parecido, né? Eu costumo comparar, não é a mesma coisa, tá, gente? Não confunda. Mas assim, a gente usa uma dinâmica muito parecida quando a gente vai fazer, por exemplo, um microagulhamento biofotomodulado, quando você utiliza o LED vermelho. A gente utiliza o LED vermelho justamente para isso também. Né? Exato. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que quer fazer um microagulhamento legal, você não dispõe de LED vermelho. Lembrando que não é igual, tá, gente? É só parando os efeitos fisiológicos. Lembrando, assim, que os dois servem para aumentar a circulação sanguínea, né? Melhorar. Mas, se você é uma pessoa que não dispõe desse tipo de tecnologia, você pode preparar a pele do seu cliente antes, né? Digamos assim, uns 3 dias antes, né? Você pode aplicar uma máscara de argila, sem problema, fazer a desintoxicação, encher essa pele de óxido de ferro, né? Essa pele vai ficar melhor oxigenada, vai melhorar a circulação, e quando esse microagulhamento for feito, essa pele vai estar fantástica.
fantástica, né? E ela vai responder muito melhor. Isso. Eu quero aproveitar o gancho, né? E no dia que a gente conversou sobre isso, não, vamos falar sobre o selênio, vamos falar sobre o magnésio. O magnésio é um elemento que eu já falo, já tenho tempo, eu adoro trabalhar com magnésio, silício orgânico e a sua mistura, a sua conjunção, né, nos dermocosméticos com ácido hialurônico para prover uma hidratação da pele já é algo que a gente bate aqui na mesma tecla. Mas eu vou aproveitar especialmente o gancho do ferro. E no dia que você falou sobre isso, eu anotei aqui, né? Vou pontuar essa dúvida para a gente tirar no ao vivo. Vou aproveitar o gancho do ferro para a gente se lembrar da importância que é nutrir essa pele com ferro, da importância que isso representa, né, de preparar essa pele com oligoelementos que tragam o óxido do ferro, né, que facilite ao nosso organismo tornar essa oxigenação melhor, e especialmente nos pacientes que são anêmicos. Você sabe que a maior parte das pessoas não sabe nem a sua condição geral, né? Então, quando a gente pergunta, não sabe, quando a gente pergunta a um paciente, isso é coisa de idoso. O idoso é que traz muito exame, né? Então, se você estiver atendendo um idoso, o idoso traz uma pasta, né? Com tudo que ele está fazendo, com o que ele está tomando, né? Mas se a gente perguntar a uma paciente nossa, né? Qual foi a última vez que você fez seus últimos exames? Você fez um hemograma, né? Ah, não sei, não tenho a mínima noção. Mas a grande maioria dos nossos pacientes tem grandes deficiências de ferro e de vitamina D. Isso é essencial na qualidade da nossa pele, na imunidade, na resposta ali de defesa, na resposta imunológica. Então, assim, aproveitando esse gancho, eu quero puxar uma questão polêmica, né? Que eu já vejo muito aqui, inclusive na rede social. Alguns profissionais defendem, outros não, que é a questão especialmente do sangrar ou não no microagulhamento. E eu já vi, inclusive aqui, né, no próprio Instagram, profissionais realizando microagulhamento com agulhas de tamanho razoável, 1,5, 2, e o paciente não sangrava de jeito nenhum. E aí a alternativa que os profissionais usavam, né, ou encontravam para fazer de fato esse paciente sangrar, era escoriar a pele. Deus me livre. Tanto... minha filha. Era escoriar ou com microagulha, ou com dermapen, vamos dizer assim, ou com dermaroller, né? Que são duas formas de se executar a técnica totalmente erradas, né? Totalmente contraindicadas. Vai de encontro exatamente ao que é a técnica em si. A gente sai de um reparo para uma cicatriz, né? Que não é o que a gente quer, especialmente. Então, assim, eu sempre falo aqui que essa condição inflamatória, ela depende de vários fatores, né? Falando especialmente do microagulhamento, ela vai depender da técnica do profissional. Então, tem gente que é mão leve, tem gente que é mãozinha daquelas. Pesada. Pô, parece que tu vai lavar roupa com roller. Exatamente. Eu digo que é pintando parede. Parece que a pessoa está pintando uma parede ali. Depende do tipo de agressão, se é uma agressão física ou química. Existe um termo, né, em algumas bibliografias que alguns profissionais repetem, que é uma frase assim: microagulhamento é o laser do pobre. Eu acho terrível essa frase. E aí, terrível. Primeiro que são duas lesões totalmente diferentes, né? Você tem uma lesão no microagulhamento que induz reparo, no laser você tem uma lesão que deixa cicatriz e que pode hiperpigmentar. Então, para mim, já caiu por terra. Mas eu vejo profissionais, né? Me corrija se eu estiver errado, se você não tem aí na sua região esse tipo de profissional, se Feira de Santana é privilegiada, não. Que para reproduzir a agressão desse laser de pobre, né? Já que eles querem que seja, utilizam o microagulhamento com ácidos fortíssimos combinados. No qual, né, e aí no fim das contas, essa técnica ela acaba sendo uma técnica de grande intensidade, que é um problema para a inflamação. Ela acaba se tornando uma técnica de dois tipos de inflamação ao mesmo tempo, uma física-química, que é um problema para a gente, no nosso fototipo, para gerar hipercromia, sem contar a intensidade que o fulano coloca lá na agressão. Então, assim, para início de conversa, ao meu ver, tá tudo errado. Você sabe como é que eu chamo essa técnica aí que você falou?
Né? Não é o laser de pobre, não. É chamar de microarrombamento. Só pode ser. Só pode ser. Então, se a gente for parar para pensar, eu fiz, meu Deus, o que é que essas pessoas estão esperando da resposta da pele desse paciente? Será que o povo ainda acredita que quanto mais arrombar a pele do paciente, linhar a pele do paciente, melhor vai ser o resultado? E aí, eu gravei isso do ferro para a gente falar sobre isso hoje, para explicar para estas criaturas por que que esse tecido não está sangrando. Por que que não sangra? Né? Da mesma forma como às vezes eu vejo assim, por que que eu estou fazendo vacoterapia na estria e a estria não hiperemia? Por que que eu uso fluido térmico no meu paciente? Eu tenho um excelente dermocosmético, sei lá, que tem um ativo hiperemiante fantástico e a pele do paciente não hiperemia? Porque ela tem carência de ferro. Porque esse paciente não tem uma oxigenação legal. Então, assim, é para sangrar? É para sangrar. Não é para fazer uma hemorragia na pele do paciente, é para ter pequenas soluções de continuidade, só que para isso acontecer com qualidade modulado, até antes mesmo da gente ter o laser, né, como um coadjuvante ali nos nossos tratamentos, eu precisava ter uma qualidade de pele. E aí o que acontece? Hoje, para produzir esse sangramento, as pessoas ou arrombam a pele do paciente, né, literalmente, ou botam alinhar, né? Porque eu preciso sangrar de qualquer jeito e acaba provocando complicação. Então, o que eu quero dizer assim bem claramente é que os seus dermocosméticos não estão errados, né? Às vezes eu vejo muito você falar sobre a trieta, Ju. Né? Eu vejo muito você dizer assim, falar sobre... Acho que você até nem usa trieta mais, né? Não uso mais. Já tem um bom tempo que eu não uso. Acho que já tem uns 2 anos que eu não uso mais. Porque já tem reestrutura na pele, né? Já vem tratando na pele antes, né? Por exemplo, hoje em dia, o emoliente que eu uso, ele é a base, por exemplo, de óleo de semente de uva. Sim. Né? Então, assim, às vezes eu penso, ele é ótimo, ele é um emoliente fantástico, já trata a pele, né? Ajuda na reestruturação também, é cheio de elementos também. Então, hoje em dia, eu prefiro me dar muito mais segurança. Eu percebi que, por exemplo, a qualidade das minhas limpezas de pele aumentou muito. Por quê? Porque a gente já começa a controlar a inflamação. Né? Maravilhoso. O problema da trieta é que muita gente não só é alérgico e não sabe, né? Porque às vezes a pessoa vem fazer a primeira limpeza de pele, nunca fez uma limpeza de pele na vida, e de repente, quando você vai lá, coloca a trieta, ela se descobre alérgica, e a pessoa sente reações, né? A pele vai ficar muito vermelha, inchada, cria aquele edema, tem gente que tem coceira, pinica, enfim. Então, é desconfortável, né? É muito desconfortável. Então, só de não ter esse tipo de preocupação, para mim já fica muito tranquilo. Então, hoje em dia, eu dou preferência a marcas, por exemplo, que não tenham, né, trieta. Não trabalho mais também com nicotinato de metila há muito tempo. Sim. Que é outro também, né? De reação de dermatite, de alergia, potencial alergênico alto. Eu mesmo tenho intolerância a ele, eu não aguento. Eu também, eu desenvolvi, né? Que você sabe. Eu também. Porque assim, gente, olha, eu vou te contar. Eu conheci a Luciana Luz. Não usava a luva, né, amor? Não usava. Eu conheci a Luciana Luz há o quê? Gente, eu estava iniciando a estética há mais de 10 anos atrás. Né? Tomei muito curso com o Lu. Ia daqui viajava, passava fim de semana em Salvador, dormindo no chão, para ir para curso dessa mulher. E eu já estou fazendo live com ela, ó. Ó que glória. Ah, que lindo! Então, legal. Mas, enfim, gente, quando a gente fala, né, dessa questão, por exemplo, então, antigamente não era assim tão explícito, não tinha tantos estudos a respeito dos efeitos, né, desses agentes agressivos, de xenobióticos, enfim. Então, a gente, no início, então, a gente se expunha muito, né, porque é por isso que eu sempre falo que, às vezes, o profissional, às vezes a gente fala muito de cuidar da saúde do cliente, mas quando a gente utiliza, quem mais utiliza o cosmético somos nós. Principalmente se é um dermocosmético. Ele penetra demais. Né? Penetra pela mão, no caso de cremes com nicotinato, ele vem pelas vias aéreas, né? Assim como o cabeleireiro às vezes se expõe ao formol, né? Também por inalação. E muitos de nós, né, os mais antigos, desenvolveram esse tipo de dias. Com certeza, com certeza.
E aí, assim, graças a Deus que hoje a gente pode dar a mão a dermocosméticos livre desses tipos de disruptores hormonais e que a gente pode trabalhar com mais qualidade. E esse profissional de hoje, ele pode se expor menos. Eu fico doente quando uma pessoa diz assim para mim, Pro, eu posso tirar a luva para fazer o procedimento? Eu fiz, amor, eu lutei tanto para me acostumar com a luva, para me expor menos. Eu tô te dizendo aqui o quanto isso é prejudicial. Eu conheço, existem cosméticos hoje no mercado que fazem, não vou nem entrar no mérito, e todo mundo vai saber de quem eu estou falando. São cosméticos que são altamente tóxicos, que derrete a luva quando você pega. São cosméticos para gordura localizada e celulite. É bom? É. Na gordura localizada na celulite, ela é maravilhosa. Para você é um traste, né? Porque você acaba o dia parecendo que você passou um caminhão. Acho que não tem uma pessoa que não tenha feito uso desse dermocosmético que não sinta essa sensação. E altamente tóxico. E eu vejo profissionais trabalharem com esses cosméticos nas cabines, nos consultórios, sem usar uma máscara. Se você não sente, não, no final do dia, um desconforto, um cansaço, não, porque eu não podia, com esse cosmético, trabalhar mais de 2 pacientes no dia. Então, assim, super importante, né, que a gente tenha hoje cosméticos dessa qualidade, que a gente consiga nos oligoelementos mais do que só fazer aquele efeito, né, tratar a pele de fato. E aí eu vi que Thay comentou e algumas pessoas comentaram aqui em cima, minhas amigas... Pra mim tá meio travado aqui. Não estou Thaís conseguindo ver os comentando. comentários do pessoal. Essa mulher está no Canadá assistindo a nossa live nesse exato momento. Tem algumas meninas Que falando chique. aqui... E assim, Thaís comenta aqui que ela já viu postagens de profissionais dando cursos e mostrando fotos horrorosas de procedimentos com muita escoriação. E é muito verdade, foi isso que a gente falou, né? A pele desse paciente, ela não está tendo sangramento. Eu não gosto nem de usar essa palavra, sangramento. Eu gosto de usar a palavra solução de continuidade, que é o moderado, né? Menos é mais, que é o esperado, né? E a gente, acho que rende uma outra live falar por que tem que sangrar, porque é um processo fisiológico gigante que a gente teria que falar, né? Mas, basicamente, eu vou Quando se usa aproveitar... agulhas maiores, né, o tecido é oxigenado. E, Sim. por exemplo, às vezes não tem como não sangrar, né? Mas Sim. não precisa ser como você falou, hemorragia, né? Não, aquelas imagens não. que a gente via, tipo, há 10 anos atrás, né? Luciana Sim. Gimenez com a cara ensanguentada, Ave chorando. Maria. E o povo Né? achando maravilhoso, né? Achando fantástico. Eu digo assim, eu digo sempre muito, Ju, assim, de qual é o seu propósito, né? O que é que você pretende tratar? Porque se o propósito é funcionar apenas como uma permeação de um dermocosmético, não há necessidade de sangrar. Você não precisa sangrar, né? O que interessa são os microcanalículos. Agora, se o seu propósito como que eu vou falar? Reestruturar um tecido dérmico, promover o novo aporte de fibra colágena, de elástica, de fatores de crescimento, é necessário que se gerem fatores de crescimento e é importante que se gere um fator de crescimento derivado de plaquetas. Isso é uma coisa que eu queria falar. Toda hora a gente emenda vários assuntos, eu queria falar disso aí. É necessário que chegue através do sangramento. O que acontece quando a gente sangra? A gente tem um êmbolo de plaquetas para coagular a região. Porque é exatamente com esse fator de crescimento derivado de plaquetas que vem o TGF-beta-3, que é o nosso grande organizador da matriz colágena. E é por isso que eu vejo muita gente microagulhar por aí e o paciente voltar para o consultório e perguntar assim, doutora, assim, eu acho que a cicatriz de acne melhorou, mas eu estou sentindo minha pele mais espessa. E eu digo, está espessa mesmo. Porque muito possivelmente você fez um microagulhamento que não sangrou de forma adequada, proporcional, modulada, com inflamação controlada. Talvez você não tenha nem sangrado, ou talvez o profissional que tenha feito a técnica teve imperícia na técnica. Então, precisa ter uma solução de continuidade, mas acima de tudo isso antes, eu preciso preparar essa pele. Porque um tecido que tem uma oxigenação dessa pobre, como você falou, que tem privação de ferro, que não foi tratada, que não foi reestruturada antes, ele não vai te dar isso. Você pode microagulhar essa... Eu já microagulhei paciente em tecido corporal, eu quase chorei. Com 1,5 de agulha, é sério. Em estria, primeiro que você trabalha o braço, né? Porque você tem que estirar muito tecido. Então, em estria, com 1,5 e não sangrou. Fiz, meu Deus, o que é que eu tô fazendo de errado? Eu esfoliei a pele, eu diminuí capa córnea, eu fiz tudo o que era necessário para ver uma solução de continuidade, não aconteceu. E aí eu
atentei que o erro foi meu. Geralmente, quando isso acontece, o erro é meu. Sabe qual é o meu maior erro? Comer a pressa do paciente. Eu não faço Comer isso. Eu não, Ah, Ju, eu não faço, mas isso acontece com amigo. Eu sempre falo, são 15 a 20 dias no mínimo para preparar a pele, pelo menos. Mas se vem amigo, não faz rapidinho, nada de sangramento, nada. Então é extremamente importante. Reposição de ferro. Reforce aí, Ju, qual é a argila mais rica em óxido de ferro que existe hoje no mercado? Diga aí. argila vermelha, gente. Melhor argila. Se você quer, aí tem um tecido super nutrido, né? Você pode comparativa utilizar a verde, mas ela não é tão rica em óxido de ferro como a vermelha. E ainda digo que se eu fosse fazer assim um top 3, né? Das argilas Sim, que são ricas em óxido de ferro. Então, a primeira seria a argila vermelha, né? A segunda, a argila rosa. muito boa E também. em terceiro, aí eu colocaria argila verde. Sim, sim. No caso de reestruturar a pele, qual a sua opinião, Ju, sobre essas argilas as que chamam de argilas amarelas? A argila dourada. Eu já tive, assim, em mãos, algumas argilas douradas, entre aspas, ou argila Uhum. amarela, ou argila... Tem gente que chama de argila marrom, para testar, e por muito tempo se falou que elas eram riquíssimas em silício e que isso auxiliava muito a reestruturar a pele no quesito flacidez. Como é a sua vivência com essa argila amarela? Você já experimentou elas? Ó, os meninos estão perguntando aqui Eu umas uso coisas. bastante, por sinal, tanto a amarela como Ah, a marrom eu não utilizo tanto, até porque ela é mais rara, né? Mais cara sim, também. Então a sim. amarela ela é barata e de fácil acesso, né? Dourada, aí o pessoal já está inventando, colocando purpurina É, dentro, né? é Eu um já digo apelo que comercial. É, é um principalmente apelo, né? essas argilas que já vêm preparadinhas já para você só passar, né? Você não tem, Sim, ela não vem em pó. Então, sim. geralmente, as douradas são assim. Então, já tem uma purpurina que a indústria bota. Mas a Joia. argila amarela em si, né, e a marrom, elas são realmente as mais ricas em silício. E eu Uhum. gosto muito de utilizar em pacientes que têm uma flacidez tissular. Sim, sim. Agora, uma coisa interessante, Lu, que serve, né? Vou deixar uma dica aqui para vocês, é que tem Sim, uma argila que ela é pouquíssimo falada. Eu acho ela fantástica para o pós e para o pré, né? Também é sim, rica, ela também é rica em silício, assim como a sim. amarela, só que ela tem magnésio, lítio, sódio, ferro, zinco, que é antioxidante, que é a argila roxa. E ela trata Hum, não só a flacidez tissular, como também a muscular. que Ela maravilha. é, ela é uma das argilas de maior poder de penetração que tem. Massa. Então, às vezes a gente vai microagulhar, né, um tecido, e aquele paciente ele tem realmente uma flacidez tissular, mas ele tem também, alguns têm uma pitose causada pela musculatura que também já está comprometida. E Isso. isso acontece também no corpo, né? Tem alguns casos de flacidez no corpo que se devem porque a pessoa está com o músculo, principalmente o reto abdominal ali, né? A pessoa nunca fez o abdominal na vida. Então, aí passa por uma gestação, né? O pobrezinho se dilata, ganha uma Ave diástase, Maria. enfim. Vira um. Você sabe, né? Vira aquilo. Então acabou. Aí é tudo. A pessoa vai ter literalmente tudo, né? Ela vai Sim. ter inflamação, ela vai ter a Edema flacidez pra muscular, caramba. vai ter tudo. Vai ter tudo. É Sim. o pior paciente que existe para mim, Sim. para você pegar, é o paciente da síndrome de Cushing. É, Então, nessas pessoas é assim, né, que são sofrido. aquela pessoa que é pepino em pessoa, Sim. essas argilas roxas, né? Eu diria que ela é mais potente, tá? Que a amarela. A Uhum. amarela é uma boa alternativa, é ótima, Sim. mas eu Sim. acho a argila roxa mais potente, né? Da minha Você vivência tem. que eu tenho trabalhado, ela é Ela é mais engraçado. potente. Ela é muito pouco falada. Você tem sugestão assim de marca? Engraçado, eu olhei isso hoje. A gente se comunicou por telepatia. Eu olhei É. isso hoje à tarde. Eu estava separando material para o amanhã.
E tem uma máscara, não vou saber dizer o nome dela agora, mas depois eu posto essa máscara aqui. Tem uma máscara que ela tem argila roxa. Ela é uma máscara da Samana Dermocosméticos. No rótulo dela, se você for ler, ele não vem escrito como argila roxa, ele coloca como argila lilás. E pouquíssimas pessoas sabem que essa argila ela tem esse poder de reestruturação tissular e muscular. E é super legal, porque assim, não vamos ser milagreiros, né, e dizer que a gente vai deixar o rosto da pessoa tônico de uma vez só, que a gente vai reverter anos de hipotonia de uma pessoa sedentária com argila. Mas assim, é importantíssimo a gente repor oligoelementos, que se a gente parar para pensar, vão participar inclusive da transmissão do impulso nervoso até na fenda sináptica ali mesmo do músculo. Então, sim, isso certeza. É extremamente importante para a gente. E, em contrapartida, você falando aí, eu vou me lembrando das coisas. As meninas estão falando aqui, ó, onde tem... a Dermari tem argila roxa em pó, gente, se vocês quiserem preparar. Sim, as meninas... A Michelle está aqui, as meninas do Espaço Integral aí de Salvador tem. Sim, e também, ó, tem uma... Deixa eu me lembrar aqui de quem presente, viu, Michelle? Já que estou falando, quero uma de presente depois. Eu vou me lembrar o nome dessa daqui da Samana para depois colocar para vocês, mas ela vem no rótulo escrito, ela é uma máscara, inclusive, que não é feita nesse propósito, ela é feita no propósito de clareamento, mas ela vem escrita no rótulo, argila lilás. Ela põe como argila lilás. E é muito importante mesmo essa reestruturação do tecido, especialmente falando, né, de inflamação. E aí agora... essa argila lilás, essa roxa, ela tem tanto... Gente, assim, as propriedades dela, ela reconstitui tecido, ela é purificante, ela trata a flacidez cutânea e muscular, ela reduz medida também. Ela é hidratante, suavizante, ela serve para rejuvenescimento, pele sensível, rosácea. Ela é uma argila, assim, coringona. Fantástica. Fantástica. Eu tenho uma paixão por essa argila. Eu tenho... É mais difícil de encontrar, né? Eu tenho também um pulo do gato para compartilhar, né? Que é assim, é de uma argila que assim, é até cadia, ela é até subestimada, discriminada, né? Que é a argila branca. A gente associa a argila branca a vida inteira só a clareamento, né? Gente, aí tá calor. Aqui tá um calor. Aqui tá insuportável. Insuportável. Eu não sei aí, mas aqui tá relampejando hoje, inclusive. Aqui vai chover, né? Na previsão do tempo vai chover, mas tá um calor aqui, eu tô me equilibrando, mas bora lá. Eu botei o ventilador aqui do meu lado, em cima de mim. Gente do céu. E aí junta a gente falando e parado aqui e luz na cara da gente pra gente conseguir aparecer aqui, aí já viu, né? Enfim, observação. A argila branca, né? Que a gente fala muito para clareamento, né? Tem uma argila, gente, que é a argila branca, que ela não é vendida assim, que é a argila lifting corporal da Buona Vita, que eu utilizo ela para face e eu gosto muito porque ela tem junto com dela, né, a pectina e o ovo atomizado. Ela é fantástica. Ela é antiga, né, Lu? Essa argila, mas ela é ótima. Essa argila existe há anos. Eu fiz um projeto no passado com a Buona Vita e aí eu quero alguns produtos para experimentar, né, testar em alguns pacientes. E aí Roberta na época me falou assim: "Poxa, não escolheu nenhum produto novo". Eu falei: "Gente, eu sou tão tradicional com essa argila que para mim, time que tá ganhando não se mexe". E ela é muito antiga, ela é fantástica misturada com águas duras, né, que é a água termal deles, que é uma mega reposição de oligoelementos. Eu adoro essa água termal dela. E eu acho essa argila bom em tudo, tanto que eu nunca usei ela em corporal. Eu só uso ela em face, por conta desse poder, né, do ovo atomizado, da pectina. Então ela tem grande hidratação. Ela faz assim, né? Muito. Ela é literalmente uma máscara lift. Fantástica para reestruturar a pele. Então, para mim, assim, condição sine qua non, tem que haver preparo mesmo antes, né? Desculpa, com a argiloterapia e com a oligoelementos antes. Eu quero vamos responder juntos aqui algumas perguntas que as meninas fizeram. E aí, deixa eu ver aqui, ó. Aqui foram comentários. Teve alguém que perguntou aqui. Pra mim aqui, gente, eu não tô vendo direito. Quando as coisas aparecem pra mim, acho que já tem 200 anos. Eu vou te falar.
teve uma pessoa que perguntou aqui, quais ativos que vocês acham que são mais interessantes para usar na pele? Não, aqui, ó, como preparar a pele para microagulhar? A gente falou de algumas coisas, né? Reestruturando esse tecido, usando os oligoelementos, hidratando muito bem a pele. E aí alguém perguntou assim, ó, quais são os ativos mais importantes, Ju? O que é que você acha antes de microagulhar? A gente podia falar aqui a noite inteira, né, de ativos, mas assim, pensando nos oligoelementos, o que é que você considera hoje que são os melhores oligoelementos para a gente ter numa argila? Vamos pensar assim, para antes de microagulhar esse tecido. Olha, eu considero importante, né, principalmente os antioxidantes, né, se uma argila contém os antioxidantes, aí a gente tem, por exemplo, o selênio, né, super importante, e o zinco, para mim é essencial, Sim, né, não pode faltar. Sim. O óxido de ferro, já estou aproveitando e fazendo a revisão aqui, né, do que a gente falou. O óxido de ferro, gente, uma argila que contém óxido de ferro, né, para oxigenar esse tecido, aí entra, por exemplo, a argila vermelha, que é rica em óxido de ferro e cobre, né, o cobre também ele ajuda nisso. O cobre é um oligoelemento essencial. A argila rosa também faz isso, que ela também contém. Porque, assim, muita gente não sabe, por exemplo, que a argila rosa, ela é, de certa forma, uma mistura da vermelha com a branca. Com a branca. Né? E aí, por isso que a gente pode misturar até todas elas, né? E uma coisa que vocês, não sei se já falaram para vocês, gente, dá para fazer o multimask com argila também. Exatamente. Né? Você não só pode aplicar diferentes argilas em áreas diferentes do corpo, que tem diferentes, do rosto, que tem diferentes necessidades, mas também você pode misturar as argilas entre, e se você quiser fazer um rosto com uma argila, né? Digamos que as propriedades da vermelha, o óxido de ferro, né? Com, por exemplo, com a branca, né, que a Lu falou aqui agora. Então, eu posso misturar, botar, por exemplo, uma colherinha de chá de cada e fazer uma mágica também, tá? Isso. Então, para mim, é fantástico. Então, para mim, o que não pode faltar no pré é isso. E também o silício, tá? Isso. Porque eu acho que o fibroblasto, uma coisa que muita gente às vezes desconsidera é que a gente tem muito fibrócito, né? Que gente, eu não sei se todo mundo conhece, que é o fibroblasto na sua forma inativa, né? O fibroblasto está ali, ele está cansado, né? Ele vira uma célula sem função. E aí ele murcha, né? Ele fica inativo ali. Quando você começa a alimentar ele com os oligoelementos, principalmente, né? Os antioxidantes, o silício, o óxido de ferro, esse fibroblasto é como se ele recebesse carga de energia para que ele volte a fazer novo, né? É uma ressurreição, gente, na verdade. Sim. É uma ressurreição. Porque o fibrócito, ele consegue se transformar de novo em fibroblasto. Baixa daquele tempo correto. Então, a argila, ela entra no pré-microagulhamento dessa forma. Ela entra para fazer essa estimulação ao fibroblasto, para aquele fibrócito, para que ele vire novamente um fibroblasto. E quando você fizer o microagulhamento, né, que você fizer a lesão, gerar a injúria, e que você colocar o seu ativo, seja ele qual for, vitamina C, ácido hialurônico, fator de crescimento, enfim, seja lá o que for, que a pele, ela tenha já um substrato dentro dela, ela já tem uma energia para responder aquilo e usar o resultado que você quer. Isso mesmo. Uma coisa muito legal, assim, importante, as pessoas às vezes acham que se eu colocar argila verde ou se eu colocar argila preta, que é altamente depurificante, secativa, num lugar que já é desidratado, aí eu vou piorar muito mais a desidratação da pele. E até tinha anotado isso aqui para falar, mas é tanta coisa que a gente conversa que a gente se perde. Né? A argila, ela funciona muito num mecanismo que a gente conhece como chave fechadura. Então, é um negócio tão maravilhoso e é tão biomimético, tão igual ao do nosso organismo, que ela realmente, mesmo que você misture todas as argilas e faça um único cataplasma e coloque todas de uma vez só no rosto inteiro, cada oligoelemento só vai suprir a necessidade da qual precisa aquela região. Então, eu posso até ter colocado uma argila negra, uma argila cinza ou uma argila verde numa região que já é desidratada, ela não vai ser capaz de desidratar em excesso. A não ser que... mas eu coloquei, a minha desidratou. Sim, qual era a temperatura de sua sala? Com que temperatura estava seu ar-condicionado? Qual é a condição da pele desse cliente? Ele se hidrata, ele ingere líquido, porque o líquido não brota.
E né, outra do nosso coisa, organismo. você sabe por que a gente, às vezes, acontece isso? Porque uma condição para que a argila consiga fazer essa transferência na pele é que a argila precisa estar. Isso. Precisa Aí estar deixa a umectada, não argila pode secar. secar, né? Aí a Exatamente. argila craquela toda no rosto, e aí realmente ela para, né? E ela E começa faz a só, função. ela para de enviar oligoelementos, ela começa só a puxar. E aí Isso. mesmo pode acontecer um pouquinho, né? Principalmente com essas argilas verdes, né? As argilas mais escuras. Isso Então, mesmo. um segredo, o pulo do gato é É. você deixar essa pele, né? Tá, digamos que é no rosto. Então, você tem água termal, borrifa a água termal ali naquela argila enquanto ela está no rosto, né? O Isso tempo mesmo. médio, com 15 minutos, você já tem uma ação fantástica. Nesse meio tempo, Uhum. vai borrifando água termal, mantém úmida, é fantástico. Ou se a pessoa, ou se for corporal, né? Você também, além de borrifar água termal, você pode ocluir, né? Com filme Uhum. osmótico, que ela vai manter ali a hidratação e não vai permitir, por exemplo, que a argila seque. A própria perspiração e o calor da pele vão manter o meio úmido, né? Isso é super importante. Eu costumo dizer que se a gente bem parar para pensar, quem não tem um equipamento e mantém a argila úmida, é como se a gente estivesse fazendo quase que uma microcorrente, né? Você manter um Verdade. fio ali de oligoelementos fazendo troca através de um meio úmido na pele, usando a água, né, para agir por osmose também, mas trocando oligoelementos exatamente para onde há necessidade, nesse mecanismo chave-fechadura e cada oligoelemento cumprindo com o seu papel. E aí, ó, tinha uma outra coisa que eu tinha anotado aqui, que para mim também é de essencial importância a gente falar, que é do papel que as argilas têm e aumentar o metabolismo mitocondrial. Então, as argilas, de uma forma geral, elas são força para essa usina que a gente tem dentro das nossas células, de cada uma dessas. A gente tem milhares de micro-usinas, que são as nossas células, e dentro delas os grandes geradores, que são as nossas mitocôndrias. São eles que geram energia. Então, as argilas, e cada um desses oligoelementos, eles alimentam as mitocôndrias, e não vamos esquecer que o metabolismo mitocondrial controla os nossos telômeros. Então, olha só, o São metabolismo essenciais no processo mitocondrial de envelhecimento, né? controla telômero. Então, assim, eu quero manter o rejuvenescimento da pele do meu paciente, eu quero manter longevidade, eu quero promover uma lesão na qual eu preciso causar uma inflamação, que vai levar o corpo a fazer múltiplas mitoses para que eu tenha uma fibra colágena, uma fibra elástica nova. Então, assim, como estimular estas múltiplas mitoses através de uma inflamação sem levar um desgaste um desgaste telomeral, um desgaste cromossômico? Como causar, né, várias mitoses? Tem paciente nosso que usa ácido noturno de janeiro a janeiro. São É, múltiplas inflamações todos os santos dias, desidratando a pele, e nenhum cuidado com a saúde desse telômero, que é quem vai manter você para o resto da vida fazendo multiplicação celular. E aí a pessoa não entende, pô, eu uso ácido direto, uso cosmético noturno mais caro que existe, eu continuo envelhecendo. Cadê a parte de proteção ao seu gene, né? Ao seu telômero, a parte lá do seu cromossomo? Então, assim, a argila para mim também é longevidade. É você preservar o telômero, né? O cadastro, né? é. Uma analogia muito legal é a gente comparar aquele plastiquinho que vem no final do cadastro, né? Então, se o seu plastiquinho começou a sair, degenerar, o cadastro já está todo esfiapado, minha filha. Delete, esqueça. Essa célula não faz mais multiplicação celular. Então, muito cuidado, às vezes, com os pré-julgamentos que a gente faz. Eu não acredito na técnica fulano de tal. A radiofrequência não funciona. O microagulhamento não vi rejuvenescimento. Cadê a parte de preparo da pele? Cadê o aumento do trabalho mitocondrial? Cadê a força mitocondrial? Cadê a reestruturação com os oligoelementos? Cadê de verdade promover mitose sem desgastar o seu DNA? Então, eu acho isso fantástico na argila, né? Que é a É o maior que eu sempre prova digo. que a gente vê É. do pó mesmo. Aí não tem para onde O correr. pessoal fala assim, é como o pessoal fala assim, o aparelho não dá resultado. Não é o aparelho que não dá resultado, é você que não dá resultado. Sendo bem objetiva, né? É você que não dá resultado. Né? Porque a gente precisa estudar um pouco mais, mergulhar mais, né, a Isso fundo nas mesmo, coisas. Às vezes amor. a gente fica, as pessoas ficam ali no raso, né, na estética a vida toda. Eu sempre falo disso, que as pessoas precisam se interessar mais, em ler mais. Esses dias eu fiz um
uma enquete mesmo, e assim, mais de 90% das esteticistas não sabe pesquisar, não sabia, né, pelo menos a maioria, pelo menos das minhas seguidoras, não sabia pesquisar numa plataforma, assim, Nas bases sobre científicas. um artigo Não científico, o pessoal sabe. não sabia. Então, É assim, o verdade. pessoal fica muito falando assim, cientificidade, né, estética científica, não sei o quê, mas a pessoa nem Sim. pesquisar. Não Então, quer? você produzir estética científica sem saber pesquisar a ciência, né? Então, por isso que hoje em dia Sim, tem interesse, tem que ter leitura, tem sem dúvida. lives são importantes, etc. Mas, por exemplo, Luciana Luz não é quem ela é, só porque ela está assistindo coisa por aí. Oh, Luciana Luz mãe, mete a cara, não. que eu conheço ela há anos. É uma São pessoa que muitas lê muito. madrugadas nessa mesa aqui. São muitas. Tem um monte de É, pergunta aqui, Ju. Eu concordo completamente com você. A gente precisa estudar. Às vezes o livro não é tudo. O livro tem adições, né? Se é, atualiza, todo ano muda. Que todo ano? Então, se duvidar, a cada semestre muda. Muda para melhor. A gente pode encarar assim, então tudo que eu aprendi não vale mais. Muda para melhor. Né? Então, a é. gente precisa O realmente próprio saber microagulhamento, pesquisar. por exemplo, ele passou, nesses últimos 10 Ave anos, Maria, por muito muitas estudo mudanças. que fazia no início não se fazem mais. Não, com certeza. Muita coisa Olha, se mudou. eu te disser que há 10 anos atrás, no curso de microagulhamento que eu tomei, o primeiro curso que eu tomei, o pessoal, depois do microagulhamento, usou pó de pérola na pele. E naquela Ave época era Maria. assim um negócio de louco, fantástico. Hoje em dia ninguém Sim, mais, gente. Inclusive, quero deixar um aviso aqui. Máscara de argila é bom no pré, né? Pode isso. utilizar até 2, 3 dias antes, pode utilizar, né? No pós, você só vai poder utilizar essa argila depois de uma semana, Ave tá? Maria, pelo amor de Deus, vamos deixar isso bem claro. Não é no Porque pós-imediato. eu já vi casos de pessoas que estão microagulhando e logo após Uhum. o microagulhamento, no pós imediato, botar máscara de argila, gente. Não Máscara pode. colorida, máscara com pigmento, jamais pós-microagulhamento. Então, a gente Pois está é. falando isso aqui, importantíssimo isso, Ju, da gente É. falar da Fica importância da aqui gente questão de colocar isso. argila, e às vezes a pessoa, vou botar Isso. logo que eu vou. Então, assim, dá pra gente realmente fazer, reestruturar ela muito bem no antes e depois. Eu tô aqui, eu tô com o olho no padre, olho na missa, olhando o horário para o Instagram não derrubar a gente antes da gente falar. Olha, clica Alguma... nessa palavrinha ao vivo que vai aparecer para você quanto tempo falta. Clica aí, dá um Deixa eu tapa ver. nela que você vai ver. Falta 3 minutos pra gente Ai, finalizar. O pessoal pediu aqui, ó, você me ajuda. Posta você e posta eu também, né? Indicações de argilas, de marcas de trabalhar. Quanto tempo para finalizar? Como é? Qual o intervalo de tempo entre o microagulhamento para finalmente realizar o microagulhamento e o pós? Posso realizar com tanto tempo? O Ju acabou de responder. Pode realizar o pós, é, pelo menos, né, uma semana uma depois, esse semana pós-micro, depois. com Porque a mais argila ela causa tranquilidade. reação, né? E pelo menos nos primeiros dias você tem uma pele sensibilizada, etc. Então não é bom fazer logo a princípio. Então depois de Isso uma, mesmo. aí você já pode utilizar, tá? Isso mesmo. Então a gente vai colocar aqui, nós duas vamos colocar nos nossos respectivos Instagrams, sugestões de argila, máscaras, estamos à disponibilidade de vocês. Acho que foi muito produtivo. Muito Foi obrigada por joia. aceitar o convite. Ah, Né? é uma honra para Estaremos mim. juntos Adorei. outras vezes. Acho que o pessoal também pôde aproveitar bastante, né, sobre a técnica. Não dá para a gente falar tudo e voltar da estaca zero, né, sobre microagulhamento, mas acho que no que diz Verdade. respeito ao assunto microagulhamento, acho que a gente falou bastante. Acho que a gente falou essencial, né? É. Deixa aí o seu recado, Ju. Então, eu quero agradecer muito, gente. Eu estou aqui hoje realizando um sonho, né? Se eu cheguei onde eu cheguei foi porque eu estava, como diz, né? No ombro de gigantes. Ah, E uma das gigantes foi Luciana ah, Cruz. Todo 15 de ah, outubro eu homenageio ela, a professora querida, né? A vida toda. obrigada. Aprendi muito e continuo aprendendo com você, né? Graças a pessoas como você, eu me tornei professora também, né? Me Que espelhando bom. muito em pessoas como você. E quero que a estética, né, se eleve e que esse tipo de informação chegue ao máximo de pessoas possível, para que a gente pare de ter uma área banalizada, né? E que a gente tenha realmente profissionais trabalhando com excelência e para o nosso trabalho mais valorizado também. Vamos começar a ganhar melhor a partir do momento que os profissionais forem melhores também. Todo mundo, né? Isso, com certeza. Eu quero aproveitar para deixar
aqui, além dos meus agradecimentos, né, uma coisa que eu gosto muito de falar, que é da importância da gente desenvolver um trabalho multidisciplinar, né?